Caso surpreendente. O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem com ela. Ela fala que está tudo bem e pergunta se com ele também. Já ele responde dizendo que está muito melhor agora e se apresenta para ela. O Nate pergunta para onde ela vai com tanta pressa e pede para ela esperar. Ela responde dizendo que está indo para casa e que está na hora do cochilo dela. Ele fala que ela é muito nova para dormir uma hora dessa e em seguida pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que não, ele pede o número dela, mas ela sugere que ele pegue o Instagram. Ele fala que não tem Instagram e pergunta se ela não vai dar o número para ele, mas ela fala que ela não conhece ele. Ele fala que é exatamente isso que ele está tentando fazer, poder conhecê-la. E depois que ela diz para ele que está cansada e que só está querendo ir para casa, ele fala que tudo bem e deseja para ela um ótimo dia. Ele caminha na direção da BMW e fala que se ela tivesse com ele, ela não estaria andando a pé. E em seguida entra no carro e deseja para ela uma ótima caminhada. Ela ficou indecisa se voltaria ou não, mas acabou não resistindo. E a primeira pergunta é se esse carro realmente é dele. Bom, essa pergunta só pode ser porque provavelmente se o carro não for dele, ela vai continuar andando. Enfim, mas em seguida o Nate fala que vai sair do carro para falar com ela. Ele já sai do carro perguntando por que ela não deu o número para ele. E ela responde dizendo como ela disse, ela não conhece ele. Bom, e agora, quando ele pede o número dela, muito diferente do começo, facilmente ela dá o número para ele. Ele pergunta se ela tem namorado, e já ela pergunta se faz diferença. E ele responde dizendo que realmente para ele tanto faz. E quando ele pergunta se realmente ela estava indo para casa tirar uma soneca, ela fala que realmente estava indo para casa dormir porque ela está querendo sair hoje à noite. Ele diz para ela que não conhece muita coisa na cidade e pergunta se ela poderia mostrar um bom lugar para ele comer. E como ela diz que sim, ele fala que vai abrir a porta para ela. E dentro do carro ele fala para ela que no começo ela disse que não ia dar o número para ele porque ela não conhecia ele. E pergunta por que agora ela decidiu entrar no carro dele. E percebendo que ele não estava interessado, ela fala que esse carro deve ser alugado. Ele fala como esse carro não seria dele com esses alto-falantes personalizados. E depois que ela diz para ele que esse carro pode ser de um amigo dele. Ele fala que desde o começo ele está percebendo que ela é interesseira e ele odeia interesseira. E pede com toda educação para que ela saia do carro dele. Quando Landa aborda essa garota, ela não perde tempo e fala que ele não faz o tipo dela. Ele fala que ele só ia dizer que gostou da cor da roupa dela. Ela fala que tudo bem, que realmente ela gosta dessa cor. E quando ele pergunta o nome dela, ela fala que está bem e que não vai falar o nome para ele. Então ele pergunta se ele não pode pegar o número dela. E como ela diz que não, ele fala para ela ter um ótimo dia. E quando ela volta, ele pergunta o que está acontecendo. Então ela fala para ele que reconhece que foi rude e fala que está tendo um dia difícil. E como ele fala que não entendeu, ela repete novamente. Ele fala que entende, mas como ela disse que ele não faz o tipo dela, ele vai nessa. Ela fala que não exatamente ele não faz o tipo dela, ela só estava de mau humor. Ele fala que sabe como é e pergunta o que está acontecendo com ela. Então ela diz para ele que acabou de descobrir que um amigo dela faleceu. Ele fala que lamenta a perda dela e diz que vai embora.
Ela fala que o que ela quer dizer é que talvez eles possam fazer alguma coisa. E quando ele pergunta o que ela quer fazer, ela pergunta a mesma coisa para ele. Ele fala que não tem planos para hoje e que não conhece nada na cidade, e que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro. E dentro do carro, quando Lana pergunta o que ela gosta de fazer, ela diz pra ele que gosta de jantar em bons restaurantes, fazer compras e viajar. Ele fala que, sinceramente, ela parece uma interesseira. E quando ela pergunta se ele acha isso, ele fala que ela é muito interesseira. E que ela não estava interessada nele, pelo menos não até ver o carro. Ele fala que isso é um fato, e que ela fez uma cara de desprezo pra ele. Ela fala que contou pra ele o que aconteceu. Ele fala que não acredita, mas ainda assim lamenta pela perda dela, mas que de qualquer maneira ela é interesseira. E quando ele pede pra ela sair do carro dele, ela pergunta se ele está falando sério. E ele pergunta se parece que ele está brincando. E ele termina dizendo que ela tem que ir pra casa pensar no que ela fez e que ele não vai gastar o dinheiro dele com ela. O Nair começa a conversa perguntando se está tudo bem com ela. E como ela fala que está tudo bem, mas continua andando, ele pede para ela esperar. Ela fala que está bem do jeito que está. Ele diz que vai falar com ela rápido e pergunta o nome dela, mas ela fala que não está interessada. Ele pergunta o nome dela e pergunta também se ela não vai nem falar o nome para ele, mas ela diz que não. Ele pergunta o que está acontecendo e fala que ele só está tentando conhecê-la, mas ela fala que não está interessada. Ele pergunta se tem alguma coisa errada com ele. Ela diz que não e fala que a não ser essa calça apertada. E percebendo que não estava dando muito certo, ele deseja para ela um ótimo dia. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. E assim que ela se aproxima dele, ele pergunta por que ela voltou correndo. E depois que ela pergunta se o carro é dele, ele fala que ela viu ele dentro do carro. Ela diz que está falando sério e pergunta novamente se o carro é dele. Ele fala que não tem motivo para mentir dizendo que o carro é dele e fala que sem contar que a chave está na mão dele. Então ela pergunta o nome dele e fala que é um prazer conhecê-lo. E quando ele pergunta de onde ela diz para ele que veio do Texas. Então ele pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não e em seguida pergunta se ela pode tirar uma foto com o carro dele. E quando ela senta no carro, ele fala para não sentar no carro dele porque é um carro muito caro. Mas em seguida fala para ela entrar no carro para eles continuarem a conversa. E dentro do carro ele não perde tempo e fala que no começo da conversa ela foi muito rude com ele, e sem contar que no final ela ignorou ele. Mas ela diz pra ele que ela não estava falando sério. Ele fala que ele nem conhece ela, como ela poderia brincar assim com ele, só se ela fosse uma maluca. E depois que ela diz pra ele que era só uma brincadeira, ele fala que de qualquer maneira é pra ela sair do carro dele, porque ele não gosta de interesseira. O Nate aborda essa garota e pergunta se está tudo bem com ela. Mas ela pede desculpas e já vai dizendo que não está interessada. Ele pergunta se ele pode falar com ela rápido, mas ela diz que está no telefone. Ele fala que está perdido e pergunta se ela pode ajudar. Então ela fala que ela não quer ser incomodada. Ele pergunta se pelo menos ele não pode ter 2 minutos do tempo dela.
E como ele fala para ela que precisa de uma localização, ela pergunta onde seria esse lugar. E quando ele diz o lugar, ela pergunta por que ele não usa o telefone. Mas ele diz para ela que o telefone dele está com a bateria descarregada. Ela fala que acha que viu o telefone dele ligado. Ele fala para ela que realmente o telefone dele está descarregado. Então ela pede desculpas, mas fala para ele que agora ela está ocupada. O Nate fala que ele tá achando que ela resolveu mudar de ideia. E ela vai se aproximando e pergunta se o carro é dele. Ele fala que sim e pergunta por quê. Então ela diz que vai mostrar o lugar para ele. Então ele pede para ela dar a volta para ele falar com ela. Então ele pergunta para onde ela estava indo, e ela encerra a ligação com a amiga dela no telefone e diz para ele que ela está indo para o trabalho. Ele fala que entendeu e pergunta para ela que hora que ela pega no trabalho. Ela fala que o trabalho dela tem um horário flexível e em seguida diz que ele tem um carro legal. Ele agradece e em seguida diz que já ele gostou da roupa dela. Então ele pergunta se ela tem namorado. E como ela diz que não, então ele pergunta se ele pode pegar o número dela. E ela responde dizendo que claro que sim. Então ele fala que vai abrir o jogo para ela e diz que na verdade ele não queria nenhuma informação e sim poder conhecê-la. Ela diz para ele que foi uma desculpa muito ruim porque o telefone dele estava ligado. E como ela volta a falar do carro dele novamente, ele pergunta se ela já andou de Ferrari. E como ela diz que não, ele fala que vai abrir a porta do carro porque hoje vai ser a primeira vez dela. Ele pergunta se ela é dali mesmo da cidade, mas ela diz pra ele que ela é de Nova York. E dentro do carro, no meio da conversa, o Nate fala que o carro é alugado. E como ao saber disso, ela muda completamente e começa a querer desistir de sair com ele. Ele fala que o carro é dele e que só disse isso pra ver se pra ela ia fazer alguma diferença. E pelo que ele percebeu, pra ela faz diferença e que ele não tem nenhuma dúvida que ela é uma interesseira. Então ela diz pra ele que ela não é interesseira. Já ele pede por gentileza pra ela sair do carro dele. Ela fala que não quer mais perder o tempo dela com uma pessoa como ele e diz novamente que ela não é interesseira. E ele termina dizendo para ela ter uma ótima caminhada. Holanda aborda essa garota, pergunta se está tudo bem e fala que gostou do estilo dela. E depois que ela agradece, ele pergunta o nome dela, mas ela diz para ele que ela não tem nome. Então ele pergunta como assim ela não tem nome, mas ela fala que não vai falar o nome dela para ele. Ele pergunta se ela quer tomar um café com ele para eles se conhecerem. E fala que ela tá muito bonita. E depois que ele pergunta por que ela tá agindo assim, ela fala que está tentando ir para casa. Ele pergunta para ela o que tem de bom para fazer na cidade hoje. Ela fala que pelo que ela sabe, não muita coisa e que ela está indo para casa porque ela está com fome. Ele fala que também está com fome, que ele é novo na cidade e pergunta se ela conhece algum bom restaurante. Ela diz que não conhece e em seguida ele pede o número dela, mas ela fala que não pode dar o número para ele. E ele ainda faz mais algumas tentativas, mas não dando certo, ele deseja um ótimo dia para ela. Mas agora ela volta e pergunta se ele quer pegar o número dela. E ele responde dizendo que não está entendendo. Então ela fala que se ele quiser eles podem dar uma volta e ela pode mostrar a cidade para ele. E quando ela fala novamente se ele quer pegar o número dela, ele fala que pelo que ele entendeu, ela não estava muito interessada nele. Ela fala que ela pensou melhor e que ela acha que seria bom eles darem uma volta. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia.
E quando ela diz pra ele que nada demais, ele pergunta por que ela quer que ele pegue o número dela. E ela diz pra ele que ele chamou a atenção dela. Ele fala que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro e fala pra ela dar a volta. E dentro do carro ele pergunta se ela tá vendo uma câmera bem pequena. E fala que agora ela vai ficar famosa por ser interesseira. Mas ela parece não se importar com nada disso e ainda tenta divulgar o Instagram dela. E ele termina dizendo que ela nem se importa e que é muito interesseira mesmo e que isso é uma cena triste.